Vai ter cobrança no São Paulo depois da atuação, depois do que aconteceu lá em Cuiabá, derrota por 2-0, onde o São Paulo foi inoperante? Vou trazer esses detalhes para vocês. Mas antes, se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhem os vídeos. Todos os dias tem informações, bastidores do mundo da bola para vocês. E tem também o cupom da Centauro, Hernandez. Todos os dias tem aqui cupom para vocês de desconto, 10% na compra dos seus produtos. Tem muita oferta lá no QR Code. Obviamente, você ainda ganha mais 10% usando o nosso cupom. Maravilha? Bom, vai ter cobrança sim, senhor. Vai ter cobrança do São Paulo depois que o time se reapresentar na quarta-feira. O São Paulo ganhou 3 dias de folga, domingo, segunda e terça. Se reapresenta na quarta-feira depois de um jogo que foi horrível. Pelo menos é assim que o São Paulo trata esse jogo nessa atuação contra o Cuiabá. São Paulo deixou 6 pontos para trás nesse Brasileirão jogando contra o Cuiabá. Perdeu no Morumbi, perdeu também lá na Arena Pantanal. Se tivesse ganhado os 2 jogos, estaria brigando lá na parte de cima da tabela, é bem verdade. E isso irritou demais a direção do São Paulo. E a direção do São Paulo promete fazer cobranças duras depois dessa retorno, né? Nessa reapresentação. Cobrança no sentido de reação, cobrança de que o time não pode apresentar um futebol que apresentou, né? Um futebol apático, né? Sem reação. São Paulo deu o primeiro chute a gol, deu um chute a gol no primeiro tempo e até os 30 e poucos não tinha chutado a gol, né? Foi uma atuação muito abaixo, né? E ninguém vai ser poupado de críticas, né? O São Paulo vai ser cobrado no sentido de que, eliminado nas Copas, fez, né, uma Libertadores em que chegou nas quartas de final, poderia ter passado do Botafogo, lutou até o fim, fez uma Copa do Brasil onde poderia ter passado do Atlético Mineiro, mas num Campeonato Brasileiro fica a obrigação, né, o São Paulo tem time para pegar uma vaga na Libertadores. Mas muito se fala, o São Paulo... nessa gestão, o Zubeldia levou ao melhor momento, né, a melhor colocação no Brasileiro, né? Com essa gestão, o São Paulo sempre brigou lá embaixo. Sim, é verdade. Ninguém tá falando aqui, o Zubeldia tem que ser demitido, mesmo porque o São Paulo não vai demitir o Zubeldia. Ninguém tá falando aqui que o Zubeldia vai ser demitido. Não é. O Júlio Casares deixou bem claro, a gente trouxe a entrevista aqui no último vídeo, aqui no vídeo que a gente trouxe na sexta-feira, melhor dizendo. A ideia do São Paulo é fazer uma cobrança, gente. Tem que ter alguma coisa, tem que ter mudança, né? O São Paulo precisa ser cobrado, a direção precisa ser cobrada também. O São Paulo precisa ser cobrado como um todo. Direção, comissão técnica, jogadores, no sentido de alguma coisa precisa ser feita para que o time volte no caminho das vitórias. E o caminho das vitórias passa por vencer o Vasco no Brinco de Ouro, daqui a pouco tem o jogo contra o Criciúma. São 6 pontos que o São Paulo precisa marcar para voltar ao caminho das vitórias, pensar em G4. São Paulo não precisa depender, não tem que depender do Botafogo ganhar a Libertadores para abrir uma vaga. O Flamengo ganhar a Copa do Brasil para abrir uma vaga. Porque senão, gente, pelo amor de Deus, São Paulo tem time para brigar lá em cima, né? Até ontem tava falando ganhar a Copa do Brasil, até ontem tava falando de chegar na final da Libertadores, né? Por que não chegar num G4? Então o São Paulo vai ter essa cobrança, vai haver uma conversa nesse sentido, de que o São Paulo precisa melhorar o rendimento para que o time possa buscar essa vaga no G4. Essa é a conversa. Esse vai ser o papo que a direção e os jogadores e a comissão técnica terão para que se tenha essa volta no trilho das vitórias na próxima quarta-feira, quando o time se reapresentar para treinar de olho nesse jogo contra o Vasco. Certo? É verdade. Enquanto o Casares está no Morumbi com o Bruno Mars, o São Paulo vai jogar a próxima no Brinco de Ouro da Princesa, não é isso? Contra o Vasco. Isso. O mais lindo nome de estádio do mundo. Exatamente. É verdade. Na verdade, o São Paulo nunca venceu o Cuiabá. O São Paulo só deu vexame na Arena Pantanal desde que ela foi criada. O problema maior foi ter perdido o Cuiabá em casa no primeiro turno. Aí, meu cara. E aí, nesse jogo especificamente aí do sábado, nossa senhora, horrível. Tomou um gol de bicicleta com 2 minutos no primeiro tempo, 40 graus, o time nem ameaçou empatar. Tipo, não. E sim, como uma coisa acaba ficando ligada à outra, é como se o Zubeldia, por incrível que pareça, dependesse de cada jogo do São Paulo, depois desse processo de fritura aí. É claro que as atenções se voltam em relação a ele nesse período em que o time não vai jogar. Tem muito time que pega essas paradas e troca treinador, né? Não é verdade? Esses hiatos, né? Vamos ver como é que vai ser a semana aí do São Paulo. Então, vamos ver. Nessas reuniões de planejamento, não sei o que, tem um monte de gente convocada para a data FIFA também.
Quantos são no São Paulo, Arnaldo? Quantos são? Olha lá, o nosso agora. Você viu o jogo? O Jamal Lewis jogou lá na. Coitado, cara. O cara vem da Irlanda do Norte para começar jogando na Arena Pantanal com 40 graus. Ó, sinceramente, velho. E ele foi direto para a data FIFA. Jamal Lewis está fora, Ferrarese está fora, Bobadilha está fora, Arboleda está suspenso, mais um suspenso. Tem uns 5 desfalques, já fora os machucados, contra o Vasco, que é a partida volta, porque o São Paulo, com aquela mudança da Copa do Brasil, ele abre a rodada do Brasileiro, antecipar o jogo com o Vasco, na quarta-feira, data FIFA, no Brinco de Ouro da Princesa. E aí, né, Tironi, o São Paulo só não foi pior o sábado, porque os adversários mais diretos ali pela vaga na Libertadores, e o São Paulo, convenhamos, né, ele jamais esteve no G4, a briga mais pelo G6, sendo mais consciente. O Cruzeiro perdeu, o Bahia perdeu do Flamengo e o Inter empatou com o Corinthians, embora teve até uma discussão se o São Paulino lamentou ou não o gol de empate do Internacional no finalzinho, né? Pro confronto entre os dois, esse ponto pro Inter não foi bom. Mas como é o Corinthians, o rival, aquela coisa toda. Na rodada, os adversários principais também não foram bem, né? O que dá, mas assim, o São Paulo só tem 3 jogos na sua casa, desses 9 que faltam. O quarto seria contra o Vasco e vai ser no Brinco de Ouro. E acho que a permanência do Zubeldia, se eles não inventarem alguma moda nesse intervalo aí, vai depender da classificação para a Libertadores entre os 6, né? Na prática, acho que está colocado desta forma. E acho que, embora ele tenha feito, depois do jogo, um diagnóstico muito interessante sobre o Campeonato Brasileiro, quem está disputando o que, e tocou num ponto que talvez incomode a direção do São Paulo, mas acho que ele tem total razão, em que ele fala, nessa Liga Brasileira, a diferença entre o quinto, sexto e o último, penúltimo, não é tão grande assim. Ou você joga bem melhor, ou você perde. O Fluminense perdeu para o Atlético Goianiense, né, o São Paulo perdeu... E é mesmo. Essa é a graça desse campeonato, né, brasileiro. A diferença entre, não digo Palmeiras, Botafogo e Flamengo, que são melhores, têm mais condições, mas a diferença entre o quarto e o 18º, tecnicamente, ela é mínima. Ela é mínima mesmo. E acho que é isso que dá emoção a esse campeonato desse jeito. É aquilo, o Corinthians está jogando bem, está lá em antepenúltimo, né? E o São Paulo vai ter desafios aí para se manter entre os 6. E eu só vou registrar uma coisa que eu falei lá atrás, para não dizer que eu só encarno num time, num estádio. De novo, a gente viu uma situação, nós estamos falando aqui dos primórdios do futebol, a gente viu uma situação em Cuiabá que não pode passar sem ser criticada. Murchar bolas, os gandulas murcharem bolas para ganhar tempo, além de ser uma atitude antiesportiva, deveria ser, no mínimo, porque quando aconteceu isso no Corinthians e Flamengo, eu falei, ou existe uma punição ao Corinthians de perda de mando, ou daqui a pouco, daqui a alguma rodada, algum time que tiver correndo contra o rebaixamento vai fazer a mesma coisa. E agora nós temos, na edição 2024 do Brasileirão, a estratégia de murchar as bolas durante o jogo para retardar o jogo. Olha, Arnaldo, eu vou te falar. Como a gente jogava Arnaldo, o jornalista, a gente pegava a bola, tá ganhando, e dá um bico na bola na rua. Até para o cara buscar. Né, jornalistas, em regras, dão exemplos éticos, assim como esse que você acaba de revelar. Nossa, ficou muito bem para vocês, jornalistas, vocês da imprensa. Eu, como você sabe, sou sociólogo. Olha aqui. Eu tenho uma sugestão, Arnaldo, para esse caso. Eu tenho uma sugestão. Qual é? Que a CBF comunique aos clubes. Cada bola murcha significará 1 minuto a mais de acréscimo. Mas pera. Independentemente de tirar o mando de campo. Mas, bom. Acrescentar. A bola está murcha, tudo bem. Mais 1 minuto. Mais 1 minuto. Para imediatamente. É isso. Sim. Sabe o que me intriga nisso tudo? Me intriga. Como é feita essa murchada da bola? Cada gandula. Cada gandula tem lá tem o bico, vai Você pega o bicozinho, né? Teve uma cena muito engraçada, para não dizer patética. O Zubeldia tentou ficar com a bola que saía para evitar que ela fosse murcha. Eu acho que você não pode ficar com a bola. Você não pode ficar com a bola. O gandula que fura a bola pode, mas o outro não pode. Então, assim, mas aí, Juca, é isso. Porque não é só uma questão de acrescer o tempo. Às vezes você está pressionando o adversário, sai a bola murcha. Sim. Então, a punição de perda de mando, para mim, ela é óbvia. Perda de mando, sim. Aí eu quero ver. Se o Cuiabá perde o mando e vai fazer o próximo jogo. Se o Corinthians perde o mando em Itaquera, porque é brincadeira, gente. Na verdade, vamos combinar, né? O futebol brasileiro é um manancial inesgotável de pilantragens, né? Mas aqui não pode, a gente inventa outra, não tem problema. A gente cria uma outra aqui. É a cara do Edinaldo Rodrigues, porque, o âncora, não se estabeleceu no Brasil, a exemplo do que está sendo feito pelo mundo afora, que só o capitão fala com o árbitro. E alguém tem obedecido isso? Não, troca o capitão. É isso. Não, você sabe que nós temos que louvar algumas coisas e outras ficar escandalizado. Por exemplo, não foi aqui no Brasil que começou, que foi a invenção do spray? Foi. Então o spray... Federação Paulista. Eduardo vai falar.
Olha e agora a bola murcha, que vai também, talvez o mundo inteiro aplique, porque tem times aí que estão loucos para murchar uma bolinha, né? Sim. Nossa, uma coisa do São Paulo rapidinho, Tirone, que me chamou a atenção nas redes sociais, o Baby, com todas as ponderações e ressalvas que a gente tem que fazer quando alguém de organizada fala alguma coisa, mas normalmente a organizada do São Paulo apoia a diretoria, né? E dessa vez eles foram pra cima, ele falou, vai dar férias pra não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas também tem que cobrar o Casares, também tem que cobrar o Belmonte, e isso me chama um pouco a atenção, porque o clima no São Paulo, como a gente sabe, não é dos melhores, tem todas as notícias e tal, o São Paulo ganhou do Corinthians e o clima era como se o São Paulo tivesse perdido, e me chama a atenção porque, pra mim, o Zubeldia era o cara que estava acertando o time e que, como eu já disse várias vezes aqui, merecia ter mais tempo, merecia ter o planejamento nas mãos para o ano que vem. E aí, quando eu vi o vídeo do Baby nas redes sociais cobrando a diretoria, isso pode mudar um pouco o ambiente no São Paulo, porque a gente sabe que a organizada muda o tom da arquibancada. Então, se os caras estão xingando jogador, estão xingando Lucas, estão xingando todo o Zubeldia, pode ser que eles passem a xingar Belmonte, pode ser que eles passem a xingar Casares, e isso a gente sabe que pode mudar o tom da cobrança e o jeito que as coisas são conduzidas de acordo com como cada diretoria lida com isso. A gente sabe que no Palmeiras, por exemplo, o que a Mancha faz, a Leila fala ao contrário. No Corinthians, o que a Gaviões faz, dependendo agora, tá bem alinhado. A Gaviões foi contra o impeachment. Então é pra gente observar bem como vai ser no São Paulo essa pressão do líder da Independente em cima de Belmonte e companhia. Até porque com 12.961 votos ele não foi eleito vereador. Ele estava concentrado na campanha também. Aliás, foi bom você lembrar o fiasco dos esportistas nas eleições de ontem. O maior vedete de tudo era o Marcos Braz, né? E nem comparecia na Câmara de Vereador. Esse entrou pelo cano. Poucos votos. Entrou como suplente, mas entrou pelo cano também. Sabe quem também não foi eleito, só para não deixar passar? O Gabigol da torcida. Sabe aquele lá que é o sósia do Gabigol? Ele foi candidato a vereador em Itaguaí. Teve incríveis 29 votos. O Gabigol da torcida. Não foi eleito também. O Bebeto, o tetracampeão, Bebeto também não foi eleito. Quem? A Tandara do vôlei não se elegeu. Teve uma votação. Só para não voltar rapidinho assim, porque você está falando do São Paulo, tem isso, né, Arnaldo? O São Paulo fez lá o plano de financiamento, fundo de investimento e tal. Ou, como diz você, todo mundo rema para o mesmo lado, ou vai dar ruim esse negócio. É o que o Danilo está falando, é isso, né? Essa política de apertar os cintos, acho que tem seus méritos, suas virtudes, acho que é uma necessidade. Agora, lá no campo, ou todo mundo rema porque assim, né, Tiro? Vamos pensar o seguinte, esse cenário para 2025, cintos apertados, você disputando a Libertadores, é outro você disputando a Sul-Americana, certo? Bem, em todos os aspectos. Arrecadação, mobilização, conexão, né? E o que o São Paulo, que a direção do São Paulo vai fazer em relação... Então, eu acho que esse período agora, o Casares lançou o plano, já foi no show do Bruno Mars, certo? Lá o Belmonte e o Muricy já cornetaram lá o Zubeldia e tal, sei lá. O Zubeldia já não sei o quê, o Baby já também perdeu a eleição. Tá? Ou existe uma conexão para 9 rodadas, ou todo mundo vai perder para 2025. E nesse cenário, quem perde menos, mesmo se sair, é o Zubeldia, quem conta emprego em outro lugar. O time na Sul-Americana vai ser o time do Casares, o time do Belmonte, o time do Muricy, o time do Baby e o time de vários jogadores. E aí, meu velho, aí a coisa vai, como diz o Danilo, a batata vai assar um pouco. Né? Porque até agora é sempre apoio irrestrito. É a torcida que conduz. Não tem nem estádio para a torcida que conduz incentivar o time nesse momento. Né? E já tem show da Shakira marcado para fevereiro no Morumbi, o Danilo vai. Tá aí, olha, da Shakira então, hein? O âncora, não é porque o Mauro não está que a gente não vai falar do Flamengo, né? Agora, sabe por quê? A atuação do Gerson foi uma das melhores atuações do jogador no Campeonato Brasileiro dos últimos tempos. Esse cara está jogando muito. Esse cara tinha que ser o dono da seleção brasileira hoje. E se quem manda? Reserva. E quem manda na gente é o Fernando, chegou aqui. Bem-vindos ao Filipismo, onde nós, fãs do Gabigol e viúvas de Jesus, são abraçados e não ridicularizados, diz aqui o Fernando, que agora descobrimos, é rubro-negro, hein? O Fernando está aqui com a gente. Bom, ó. Família, ficamos aí com o nosso giro de notícias do São Paulo, as informações atualizadas com o André Hernan e com o pessoal aí da UOL Esporte. Para você ficar por dentro de tudo e não perder nada, chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho. Um grande abraço no coração. Tchau.